galera, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio aqui da Rádio do Bode, mais um especial de quarentena, todo mundo em casa, sem espirrar na cara de ninguém, como o Alan já fez comigo em algumas situações. Estamos aqui para falar dessa vez sobre esse filme, né, que saiu aí na Netflix, que todo mundo está comentando a respeito, perguntando o que aconteceu, se é verdade, se é mentira, se tá de cabeça para baixo, se não tá, que é o filme O Poço aí, ó, tá revirando a internet aí, a cabeça de uma galera. Tô aqui com o Alan Kennedy. Boa noite, galera. E o caralho do Marlos que eu espirrei na cara dele. Eu só tossi próximo dele. Pensa um pouquinho na frase que você acabou de falar, Alan. Parece que um áudio. Eu falei que só tossi próximo de você, eu não espirrei em você. Você vai ter a oportunidade de ouvir de novo o que você disse. Também tô aqui com o Marlon Nunes. Opa, boa noite, eu tô super animado hoje, como vocês podem perceber, para falar de... Não falaram ainda, não vamos falar. Tô também. E pro Jucimar Eugênio de Nóbrega. Boa noite, meus queridos, sem o Nóbrega. Jucimar Eugênio da Costa. Primo da Dini. Dini. Eu sabia que você ia complementar, velho. Eu tinha certeza, nossa conexão... Do que vocês estão falando, cara? Dini Eugênio. Em 1960. Nossa senhora, ô bicho, esse filme aí, né, que é o Poço, eu tava dando uma olhada aqui, o diretor dele é Galder Gaztelu, certo? Esse é um filme espanhol. Sim. E esse diretor... Esse diretor aí também já trabalhou em alguns outros filmes. Labirinto Fauno, ele dirigiu o Labirinto Fauno? Não. Foi chute. O ator o protagonista do filme, ele fez o Labirinto Fauno. Exatamente. Isso aí. O protagonista é o Ivan Massage. Não sei como é que pronuncia essa. É isso mesmo. No Labirinto do Fauno, né? Que é um filme bom, cara. Esse filme eu gosto dele. Apesar de não lembrar muito bem do enredo, não, mas esteticamente ele é bem bonito. Ele fazia o que nesse filme do Labirinto do Fauno? Não sei. Vou olhar aqui agora. Fiquei curioso. O que ele fazia no Labirinto do Fauno lá? Andava. Ele era o Fauno. Ele era o Falo? Ele era o Fauno. Ele era... Peraí. Vocês vão ficar pesquisando isso agora, né? Pode, vai falando, depois eu procuro. Isso vai ser editado, mano. Vai ter. Mas aqui é. Então tá. Quem vai dar um contexto geral aí do filme? Como é que vai ser? Quem quer começar? Pode ser o Alan mesmo. O Alan quis falar desse troço. Não, a gente tinha comentado que... como você disse mesmo, a direção do filme é do Galder, não sei falar o nome dele, Gaztelu Urrutia, e ele tá estreando, né, foi o primeiro longa-metragem dele, então tem uma expectativa muito grande dele enquanto diretor, porque o primeiro longa dele, né, é o terceiro filme que ele produziu 2 curtas, mas como o longa foi o primeiro e já teve essa grande repercussão. Só que a gente também não pode dar o mérito apenas ao diretor, né, porque nós temos os roteiristas, que é o David Desola e o Pedro Rivero, que estão por trás desse fenômeno. Basicamente, o filme trata o quê? Trata sobre uma espécie de cadeia, né, de presídio, que é um formato, né, de andar, só que na verdade é um poço, onde os prisioneiros eles ficam em pares, descendo, né, por andar na medida que vai descendo. E qualquer... Né? Oi? Descendo e subindo. Sim, mas eu falo assim, que ele começa do andar 1, 2, ao contrário dos prédios, que começa o primeiro andar embaixo e vai subindo, e o número vai aumentando, o dele é o inverso, vai afundando. E onde cada andar tem um par de prisioneiros, e cada prisioneiro tem direito a levar um objeto, ou qualquer coisa que ele queira, e uma vez por dia, desce, né, no meio dessa sala, dessa cela que eles têm um buraco, e nesse buraco passa uma espécie de plataforma com comida, sendo que o que é o interessante, todas as comidas prediletas estão nessa plataforma. Entretanto, essa comida ela não chega nos últimos andares, fazendo com que os últimos prisioneiros eles ficam sem comer. Não chega por quê? Porque os primeiros andares eles acabam consumindo todo o alimento. E aí ele faz uma crítica social em relação a isso, né?
E todo mês, o que acontece? Todo mês, esses presos, eles mudam, né? É liberado um gás onde eles adormecem, e esse par não muda, a não ser que um dos prisioneiros morra. Eles vão para um andar diferente, podendo subir para os andares superiores ou descendo para os andares inferiores. Aparentemente aleatório. Isso. Eu tô rindo negócio. Do pleonasmo? Não, eu tô lendo o negócio aqui, ó. Se você está no recinto, mexa o corpo. Esse filme aí também, antes de começar a trabalhar nas metáforas que ele trata, né? A gente tem de falar diretamente do roteiro objetivo antes de entrar nas interpretações. E nem todo mundo ali me parece que é criminoso, né? Na verdade, o próprio personagem principal ele tá lá em troca de um diploma, não é isso? Isso. Pois então, um certificado, exatamente. Então, as pessoas não necessariamente estão lá como prisioneiras, né? Elas estão lá numa situação de troca, talvez. Eu acho que o filme também não faz muita questão de deixar isso claro, assim. É como se fosse um experimento, né? E aí algumas pessoas se voluntariam, no caso dele, que ele queria parar de fumar. Então ele faz um acordo de ficar 6 meses participando desse experimento em troca de um certificado. E o parceiro dele, ele é o cara que divide com ele, ele teve a opção de ou ir pro sanatório ou ficar 1 ano no poço. E ele acaba escolhendo ficar 1 ano no poço. Isso, essa parte aí. Um negócio andando na frente, eu falo. Ele fala, ele joga a televisão pela janela lá e mata um imigrante. E aí, por causa disso, por causa do estresse dele, porque ele compra um amolador de faca. E aí, logo em seguida, o mesmo pessoal que anuncia um amolador de faca tá vendendo uma faca que não precisa ser amolada. Tanto que ele leva a faca como objeto. O que eu não reparei é que o cara falou que queria parar de fumar. Não lembrava dessa... Sim, ele fala que ele quer parar de fumar. O interessante dessa questão é pensar o nosso desejo por prestígio. O certificado, aparentemente, é um desejo por prestígio. A outra questão do cara que estava ali por causa da pena de certa forma, uma questão de um certo reconhecimento social também. Ele poder bater no peito e falar que a dívida dele foi paga. Parece que, no final das contas, o poço representa esse tipo de... dá esse tipo de mérito no final das contas. Eu não sei, eu não tenho toda certeza disso não, porque no final das contas, se ele teve a opção de ir para um sanatório ou para o experimento, ele imaginou que as condições dele seriam mais atenuadas ali, né? Enfim, eu acho que ele tava... Aquele personagem gordinho da faca ali, ele é um cara mais safo, assim, ele tenta sair pelas tangentes, assim. Será que tem alguma... A ideia do malandro. Um malandro espanhol, bom malandro espanhol. Uhum. Antes da gente partir para a interpretação de novo, vamos ver se a gente não esqueceu de alguma coisa técnica do filme, né? Então, olha só, como você disse, a plataforma desce, não sei se uma só, mas ela desce uma vez só por dia, não sei se uma vez só, mas ela desce com a comida. E quem é que prepara essa comida, cara? E aí que eu achei interessante, porque no início do filme mostra um restaurante, né? Uma cozinha de um restaurante e a comida sendo preparada com todo cuidado, né? É a cozinha do Masterchef. Parecia mesmo. E a cozinha, ela é justamente a cozinha do poço. Tá preparando comida para aquelas pessoas. É como se fosse um restaurante de muito requinte, assim, né? Isso aí. E no final das contas, a gente via gente de toda espécie ali em cada um daqueles andares, né? A gente tinha esse presidiário, a gente tinha esse senhor que estava lá cumprindo a pena por ter matado um imigrante. Nós tínhamos a senhora do cachorro, que eu não lembro o que ela havia feito. Isso. A senhora do cachorro, ela se propõe também a entrar porque ela tinha uma idealização da ideia, né? Uma idealização da ideia foi bem redundante, né? Ela tinha uma idealização da cooperação voluntária, e aí ela queria aplicar isso, e aí ela se presta a entrar com esse objetivo. Ela também trabalhava lá, não trabalhava? Isso, ela que preencheu o cadastro das pessoas que entravam, preencheu o cadastro principalmente do principal. Muito bem. É isso? Esquecemos de alguma coisa desse trecho? Aquela hora o que eu percebi também, não sei se vocês perceberam, ele desce
servindo a comida, ele tem um tempo, um time, né? Aí você tem que comer o mais rápido possível naquele momento. Você não pode ficar com comida no andar. Se ficar com comida no andar, ou ele vai aquecer ou ele vai esfriar. E aí, quando ele chega no final, ele sobe de uma vez. E aí, quando ele chega ali em cima, já é a noite. Por isso que à noite o cara fala pra ele tomar cuidado que ele passa de uma vez. E algumas pessoas morrem, né? Então a pessoa tem que comer na hora ali, né? O que ela conseguir comer ali nos 2 minutinhos ali é o que ela comeu. Isso. Pronto. E acabou. E aí, lembrando o seguinte, que quando você preenche o cadastro, eles perguntam qual que é o seu prato favorito. Ou seja, o prato favorito de todas as pessoas são feitos. Então, de certa forma, teria comida para todo mundo, só que ninguém respeita isso. Isso é muito interessante porque o personagem principal ele escolhe um prato feito de escargot, não é? E depois de determinado momento, o colega de quarto dele lá começa a chamar ele de caracol. Caramujo. É caracol, não? Enfim, tanto faz, é o mesmo bicho. Mas eu tenho uma ideia do que pode ser esse caracol aí mais pra frente. Na hora das interpretações porque eu não ouvi ninguém falar sobre isso até hoje, né? Muita gente viu muita coisa, eu não ouvi ninguém falar sobre isso, mas depois eu quero comentar sobre essa questão. Então vamos lá, esse filme é um filme que deixou então todo mundo ouriçado, porque as possibilidades de interpretações dele, além de serem muito grandes, ele tem muita coisa que é muito óbvia e facilita as pessoas que em geral não se pegam a ficar pescando metáforas dentro dos filmes, né? É muito rápida a assimilação que você faz com alguns conceitos. O problema é que a partir desses conceitos mais básicos a gente vai pegando outras camadas que a cada discussão elas vão mudando ou aumentando, né? Não sei se com vocês foi assim. Eu vi todo tipo de arquétipo social comentar sobre esse filme, que é muito diferente, né? Em comum, não se vê tanta gente pensando a respeito de metáfora de filme assim. Pelo menos eu não vejo, né? É um filme popular. Vocês acham que é um filme popular? Eu acho que faz mais parte do que a gente chama sempre de indústria cultural ainda. Ainda é? Você acha que é massificado ainda? Embora eu acho que ele teve, eu vi até uma reportagem hoje, que ele teve também essa popularização em função da situação que nós estamos, né? Talvez se nós não tivéssemos numa quarentena, no dia normal, talvez ele não teria tanto impacto, né? Talvez porque não tinha tanta gente pronta pra ver Netflix também. Isso, tanta gente sem nada pra assistir, vamos dizer assim. Mas é um filme muito bom. É um filme bom. Vamos lá, vamos começar então com as análises dos signos do filme. Alguém quer dar início? Eu posso começar? Vai, Alan. Eu vou fazer uma breve análise de princípio, depois vocês falam, depois eu vou fazer uma outra análise que eu fiz. A primeira, ela é bem simples, ela é muito fácil de encaixar, que é a questão do Don Quixote, né? Cada um, ele tem o direito de levar um objeto e ele escolhe levar o livro do Don Quixote. E é perceptível a influência da obra do Don Quixote dentro do próprio filme, né? Tanto que esteticamente o personagem, né, o principal, ele tem uma aparência, né, do Don Quixote, podemos dizer assim, do Fidalgo na época, né? Para quem não sabe, né? Isso. Aquele arquétipo, físico, né? Do que geralmente o pessoal retrata a figura do Don Quixote. Para quem não sabe, Don Quixote foi uma obra escrita por Miguel de Cervantes na época da Idade Média, fazendo uma sátira do Cavaleiro Nobre, né, no final da Idade Média. E Don Quixote é um cara que ele vive fantasia e ele sai em busca do mundo como a jornada do herói, só que ele vive uma espécie de esquizofrenia, né? Ele via moinhos, achava que eram monstros, ele buscava... Só que eu acho que a gente não pode partir por esse lado aí, não, porque o que o Don Quixote representa nesse filme é outra coisa. Não, eu sei, mas aí eu só tô querendo explicar o que é o Don Quixote, né? Mas, basicamente, a ideia é a figura do arquétipo do herói que é encaixada nesse personagem. Isso. Aquele cara idealista que está buscando, né, a idealização do bem. Porque ele chega pensando no quê? Que a humanidade, ela, a partir do diálogo, a partir da conversa, ele vai conseguir convencer as pessoas de serem boas, né? E ele não vai conseguir a partir disso. Então ele vai estar naquele primeiro momento de forma idealizada. Ele vai idealizar uma situação, outra situação, ele se voluntaria a entrar naquela situação, naquela jornada, assim como o Don Quixote se voluntaria para sua jornada. E a figura do colega de quarto dele é a figura do Sancho Panza. O Sancho Panza, ele é o empregado do Don Quixote, então ele não tem escolha, a não ser seguir o Don Quixote. Da mesma forma que aquele cara, ele, de certa forma, ele tinha que cumprir uma pena, embora ele escolhe ir pro poço, mas é meio que uma obrigação de estar ali. E mas aí eu acho que não rola não, viu? Eu sei.
Mas assim, a gente deixa podia só... fazer o papel de Sancho Panza também fácil. Não, mas deixa eu só encerrar aqui rapidinho. E aí, qual que é o papel dele? O papel dele quando... Deixa eu terminar o caralho. Aí, Meu Deus do céu. Quando eu tava falando do niilismo, esse cara zoando Legião Urbana o episódio inteiro. Então agora deixa eu terminar de falar, você vai falar, ô porra. O negócio foi um ano atrás, velho. O negócio foi um ano atrás. Aí que acontece? Deixa eu ser ressentido. Saiu agora. O Chanso Panza, o papel desse cara é tentar trazer o protagonista à realidade o tempo todo. Da mesma forma que o Chanso Panza tenta trazer o Don Quixote à realidade o tempo todo. Tá. Nesse ponto, sim. Aí sim. Mas não como tá, enfim, como estando ali em obrigação, em subserviência, sim. Não. Não, mas eu quis dizer assim, é só a questão, não obrigação de supervivência, mas obrigação de estar no posto, entendeu? E não foi uma escolha dele tão autêntica como a escolha do cara. O cara simplesmente quis entrar. Ele tinha que escolher pra onde que ele ia. Ou ele ia pro sanatório ou ele ia pro poço. É nesse sentido que eu quis dizer. Tá ali com papel de âncora ali, né? Puxando o cara sempre pro... Isso.